Olá, tudo bem com você? Aqui quem fala é Kelly Nobre, mais um vídeo aqui para esse canal maravilhoso. Se você percebeu, eu tô com a mesma camiseta dos últimos vídeos. Por quê? Porque hoje os meus filhos resolveram dormir infinitamente. Eu não sei o que aconteceu, então eu tô aproveitando para gravar um monte de vídeo, falar sobre várias pautas importantes do desenvolvimento pessoal, além, lógico, da parte espiritual, né? Que eu falo quando eu trago vídeos de arquétipos, que não é esse o caso. Mas, na verdade, eu vim aqui salvar a dor de diversas pessoas que me mandaram mensagem lá no Instagram perguntando como é que eu faço para dar conta de tudo. Meu marido, ele trabalha fora de casa. Para quem não sabe, eu trabalho de casa. Então eu tenho e-commerce, eu vendo coisas físicas, produtos físicos, então tem que embalar, tem que levar nos correios, enfim. Eu tenho a parte do e-commerce e também tenho a parte aqui do YouTube, que me geram receitas, né, que é o meu dinheiro. Então meu marido paga as contas da casa, é um combinado que a gente tem, tá? Ele paga as contas da casa, as despesas fixas, né, que nós temos, e se eu quiser guardar o meu dinheiro, eu guardo, se eu quiser investir, eu invisto, se eu quiser gastar com a casa, com as crianças, eu faço a minha escolha. Isso foi o que meu marido me disse, e eu escolhi que o nosso dinheiro, porque a partir do momento que a gente está casado é nosso, eu decidi que o nosso dinheiro, que por meio do meu trabalho, será investido para gerar a renda passiva. Então, o que é isso? Significa que enquanto eu estiver dormindo, meu dinheiro vai estar trabalhando para mim. Ele vai sofrer oscilações por conta do mercado financeiro, hora sobe, hora desce. Mas como eu pretendo fazer isso a longo prazo, o dinheiro vai ficando lá guardado e rendendo cada vez mais. Então essa foi a minha escolha. Então é para isso que eu trabalho, que pensando no futuro. E se eu quiser fazer um passeio legal com a família, com as crianças, se for uma coisa que foge um pouco do orçamento, e se eu tiver esse dinheiro guardado disponível, eu vou lá e invisto nessa experiência que vai trazer boas memórias para nossa família. Aliás, esse é um ponto muito importante, tá? Como que eu faço para dar conta de tudo? Eu procuro estar a maior parte do tempo do meu dia no bem-estar. Para mim não existe mais mal-estar, sabe? De você estar num ambiente que você não quer, de receber visitas que você não deseja, ou de você frequentar lugares que você não deseja, ou de você trabalhar num ambiente tóxico, ou você ter amizades com pessoas que te falam coisas negativas. Eu não aceito mais isso na minha vida. Então, se eu não tenho problema com X pessoas, e essas pessoas acham que eu mudei porque os meus comportamentos mudaram, eu comecei a gravar vídeo no YouTube, eu larguei o meu trabalho definitivamente da área jurídica, eu sou uma mãe, sim, diferentona, uma mãe que gosta de estar perto dos filhos 24 horas por dia enquanto eles são pequenininhos, porque eu tenho consciência que isso vai acabar e eu vou ter muita saudade, e eu tô criando eles pro mundo, eles vão tomar as decisões deles. Então, enquanto eles são pequenininhos, eu quero curtir o máximo. Né? E as pessoas ficam assustadas quando notaram essa mudança em mim, né? Eu era uma pessoa da Matrix. Eu era uma pessoa, antes do Diego nascer, o Diego vai fazer 9 anos agora em 2025. Antes do Diego nascer, eu estava totalmente na bolha, então eu trabalhava na área jurídica, eu pegava condução, eu pegava metrô, fazia tudo que a maioria das pessoas fazem, e aquilo me trazia um desconforto muito grande. Eu não acreditava que aquilo era só aquilo, sabe? Tipo, acordar, trabalhar, se estressar, ganhar um dinheiro que nem era tudo isso e voltar para casa e ter que pagar contas, e no final você fazer agrados para você, seu dinheiro vai embora. Você tem que guardar o dinheiro, se preocupar com o futuro para não saber se vai ser mandado embora ou não. Enfim, ficar limitada só naquele ofício, não ter tempo, ou ser muito fechado na caixa ao ponto de não querer aprender coisas novas. Enfim, eu vivia essa vida. E aquilo me incomodava muito, eu comecei a ficar muito doente, eu comecei a sentir um desejo perto dos 30 anos de querer ser mãe. E a minha preocupação era arrumar um pai para o meu filho, porque eu não queria casar, eu não tinha o sonho de casar, não estava nem passando nos planos, sabe? Só que eu precisava, né, de um parceiro para ter o meu filho.
E quando eu acreditei que eu encontrei essa pessoa, né, e essa pessoa de fato, ela acessou essa dor minha, esse desejo de ser mãe, e ele fez uma lavagem cerebral na minha cabeça na época, falando que eu já estava com uma idade avançada, que poderia ter problema, né? Eu estava com 31 anos, tá? Fique claro, 30 para 31, que eu ia poder ter problema, que eu tinha que ter um bebê, blá, blá, blá. E a pessoa queria casar e eu não queria casar, enfim. Eu, de algum modo, por alguma razão, eu acreditei naquilo que aquela pessoa falou e eu decidi parar com os meus remédios e ter o Diego, né? Engravidar do Diego e engravidei na mesma semana. E tive aí uma gestação super feliz, porém muito complicada, porque eu enjoei muito do começo ao fim e tive muita azia, mas assim, é muito, tá? Muito. Eu engordei 30 quilos, foi tudo muito assim na gravidez do Diego. Então eu tive uma transformação espiritual e física na minha vida muito grande quando eu estava grávida. E quando o Diego nasceu, uma outra mulher nasceu. Nasceu de fato uma mulher que estava decidida a fazer o possível e o impossível, que para mim não é impossível, para ficar ali naquela sensação boa que era estar perto daquele bebê, cuidar dele com as minhas mãos, não contratar ninguém, não terceirizar os cuidados dele. E eu fui muito, por algumas pessoas não, mas por outras pessoas, eu fui muito atacada na época, porque falavam assim, não, você tem que colocar no berçário ou na creche, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem. E ali tinha nascido uma nova Kelly, aonde eu falei, não, não, eu vou fazer do jeito que ninguém faz. Eu vou construir o mundo de Bob, sabe? Daquele desenho Mundo de Bob, eu vou construir o mundo de Bob da Kelly. E ali tudo começou. Eu me organizei do jeito que dava, sabe? Eu fazia aquilo que era prioridade. Então a minha prioridade era cuidar do meu bebê. E naquele momento, eu não queria mais estar num relacionamento, que até então eu já estava morando junto, tudo, já tinha tido bebê, não estava feliz no relacionamento, consegui enxergar depois do nascimento do Diego várias coisas que não estavam me fazendo feliz e que de fato eu tinha que soltar aquela pessoa para ela viver a vida dela e eu viver a minha. Então eu tive que passar por cima da dor da mãe solteira da época, que ninguém na minha família era separada, né? Assim eu falo de primas, né? Primos e primas. Na época não tinha ninguém separado. Das minhas primas, pelo menos ninguém tinha. E eu fiquei com aquela, sabe, aquela sensação corporal ruim de, meu Deus, o que vão pensar? Só que eu imaginava eu separada, como que eu ia me sentir separada? E a sensação era muito boa, eu cuidando sozinha do meu filho, eu tendo meu dinheiro, eu cuidando dele, sabe, do jeito que eu gostaria, com todo amor e carinho, sem ficar cobrando, sabe, a presença do outro, porque eu achava que era muito ausente, enfim. Eu comecei a enxergar as minhas vontades, aquilo que eu desejava. E aí eu comecei a organizar a minha vida de acordo com aquilo que era importante para mim. Então você primeiro tem que enxergar o que é importante para você. Então se é importante para você, por exemplo, manter a casa impecavelmente limpa, você tem que tirar pelo menos 1 hora do seu dia para fazer esse faxinão, para deixar a sua casa impecavelmente limpa. Porque se você for fazer outras tarefas que interferirem nessa tarefa da limpeza e você notar que a sua paz está indo embora, de nada vai adiantar. Entende? Então eu era essa pessoa da mania da casa limpa. Só que eu percebi que se eu continuasse limpando a casa no mesmo ritmo que eu tinha quando eu era solteira e morava sozinha, eu ia acabar não cuidando dos meus filhos direito, não ia dar a atenção necessária, não ia conseguir gravar vídeo pro YouTube e eu não ia conseguir fazer caminhada na praia ou exercício lá na sala, sabe? Ou dar atenção pro meu marido. Eu não ia conseguir cuidar do meu jardim, que é uma coisa que eu amo de paixão também fazer. E aí, isso ia me fazer muito infeliz, entende? Então, o que eu fiz? Eu parei com essa mania de faxina diária. A minha casa, ela é limpa, ela está organizada, mas ela está muito longe de ser aquela casa extremamente limpa, sabe? Que dá pra você comer no chão, modo de dizer. Por quê? Porque eu tenho uma criança de 8 anos que toca o terror aqui em casa e eu tenho uma bebê que vale por
sei lá, sem exagero, uns 10 bebês. A Liz vai ali por uns 10 bebês. Nessa fase dos 2 anos, tá? Que eu sei que é uma fase que vai passar. Que é o tal do Terrible Two, né? Que é a adolescência do bebê. Nossa, a Liz, ela tá um furacãozinho, assim, sabe? Então eu não posso piscar com ela. Então eu não ia conseguir ser essa mãe atenciosa com a minha bebê. Eu ia ter que terceirizar ela para alguém. Esse alguém poderia perder a paciência com ela, acabar dando uma palmadinha, coisa que eu sou contra. Ou na creche ela poderia acabar mordendo uma outra criança. Sabe, eu passar vergonha, porque eu não eduquei desse jeito, mas a minha filha tá numa fase desafiadora para ela mesma, ela não sabe lidar com os sentimentos dela. Muitas crianças são assim, o Diego não mordia as crianças, mas a Liz, ela morde até a gente às vezes, sabe? Nessa fase agora do tal do Terrible Two. E antigamente os pais iam falar que era frescura, que é só dar umas palmadas, colocar de castigo, fazer não sei o que, piriri pororó. E sendo que isso é falta de conhecimento. Se você for hoje, até para a internet, não só nos livros, para a internet, para estudar sobre essa idade da criança, você vai entender como os nossos antepassados estavam equivocados nessa questão. Que não é assim que se cuida de uma criança. Ela tem que ser acolhida. A criança tem que ser entendida, compreendida. Não é para mimar, não é para aprovar a agressão dela, não é isso, mas é você aprender a driblar, entendeu? E eu aprendi, e tô aprendendo junto com a Liz. É um desafio para mim, porque me tira fora do sério ver ela gritando, chorando, batendo, se batendo, sabe? É complicado para mim. E eu vejo que não, que se eu transferir aquele momento ali que ela tá causando, transferir não, desculpa, modificar aquele ambiente que ela tá com alguma coisa que chame muita atenção dela, ela para na hora com aquele movimento de birra e ela vai pro negócio que ela tá chamando atenção. Tipo uma novidade, um Tupperware, sabe? Um garfo não, que é perigoso, uma colher de metal, sabe? Que não é de plástico para criança, que não é de silicone. Aí se dá de metal, ela, uma colher de metal. E aí para aquela birra, tipo, e a gente não, a gente ficava, o que você quer? O que foi? Calma, filha, calma. E a criança lá, porque não fala ainda direito e não consegue se comunicar. E ela não consegue pôr os sentimentos dela para fora. Então, quando eu consegui me libertar dos comentários das pessoas e da forma como as pessoas educam os filhos e conseguir me fechar no meu planeta e fui buscar as informações com as pessoas corretas, ou seja, pessoas que entendem sobre filhos, pessoas que educam do jeito que eu gostaria de educar, pessoas que treinam os filhos para a vida do jeito que eu gostaria de treinar. Quando eu comecei a seguir essa galera aí, que são pessoas que eu não vejo fisicamente, mas eu considero meus amigos, eu comecei a perceber que a minha vida começou a modificar. As coisas começaram a se organizar meio que automaticamente. Então eu fui ensinando pro Diego com o meu exemplo, não mandando e obrigando e brigando com ele porque ele não fez. Eu simplesmente vou lá e recolho. E falo, nossa filho, você percebeu como a energia da casa fica boa quando a casa tá limpinha? Nossa, essa louça aqui na pia tá uó, deixa eu lavar isso aqui. Aí terminava a louça. Nossa, filho, olha a energia da cozinha, como melhorou. Você consegue sentir? Ai, consigo, mamãe. E eu comecei a perceber que o Diego começou a ter atitudes assim. Então ele recolhe lixo na praia, ele recolhe lixo aqui em casa se tiver, que a Alice derrubou. E aí eu não vi, tô distraída. Ele mesmo vai lá e recolhe. Ele não fica, mamãe, a Alice derrubou o lixo aqui. A Alice jogou isso aqui no chão. Ele vai lá e recolhe, sabe? Então essas pequenas coisas que a gente vai ensinando com os nossos exemplos, a casa vai se moldando a gente. Então meu marido ajuda em muitos aspectos, o meu filho ajuda em muitos aspectos, ali já não tá causando tanto. Teve uma semana aí que ela tava chorando demais e na verdade eu que não tava conseguindo dominar ali aquela situação. Eu tava meio perdidona. E aí eu percebi que o meu emocional ficou uma merda, sabe? E aí eu já tive que transmutar minha energia, aí consegui melhorar minha energia, aí consequentemente a gente melhora a energia da casa, a energia dela. O que eu quero dizer é que não é só sobre o fato de você fazer listinha do que você vai fazer no seu dia e ir ticando igual todo mundo ensina. Não é assim. É você se olhar para dentro, não querer copiar as pessoas e falar o que é importante para mim. E aí você vai fazer a sua listinha. O importante para mim é a casa ficar em ordem. Eu aceito que no momento não dá para ficar, sabe, vendo o espelho no chão, porque eu tenho 2 crianças em casa, essa fase vai passar, mas dentro da ordem do possível, isso é importante para mim. A energia circular bem na casa.
É importante para mim que as roupas estejam lavadas e não acumuladas. Então, eu lavo, se eu não conseguir estender, meu marido estende para mim de manhã antes de trabalhar, quando eu estiver dormindo com a bebê. Entendeu? Eu não vou ficar esperando ele lá estender, porque eu já entendi num casamento, eu não sei se na sua casa é assim, mas eu já entendi que para homem você tem que escrever, ou você tem que pedir assim, de forma cirúrgica, para ele ir lá e fazer, entendeu? Não adianta você deixar lá com um enigma que tem que estender a roupa no varal, esperar seu marido estender, que você vai se estressar, vai brigar, ele não vai entender porque que você está brigando, vocês dois vão ficar azedo um com o outro e não vai dar certo. Então, isso também faz parte da organização, você ir lá e pedir, delegar. Marido, você tem como estender para mim de manhã? Então eu falo para ele, amor, você estende amanhã antes de você sair, por favor, estende a roupa no varal. Ele mesmo às vezes coloca no celular, porque eu acho que eu e ele tem TDAH, né? Então você imagina os esquecimentos aqui da casa. E aí ele mesmo anota e ele estende para mim de manhã. E aí quando eu vou olhar, tá tudo estendido. Às vezes não é do meu jeito. E eu lembro que antigamente isso me irritava, porque eu queria que estendesse de tal jeito, porque me ensinaram que era assim. E agora eu não faço mais questão, eu não perco mais tempo com isso. Vai secar do mesmo jeito. Eu deixo lá no varal, que se dane. Eu vou fazer aquele tempo que eu ia perder arrumando a roupa que ele estendeu, eu vou fazer outra coisa importante, entende? Então meu tempo aumenta. Então eu vou dar um exemplo do que aconteceu hoje, tá? Você vai falar, mas Kelly, mas eu não consigo fazer isso que você faz. Cara, eu também não conseguia. É treino, é todo dia treino, tá? Então, a primeira coisa é que eu durmo menos. Então, se você dorme 8 horas por noite, você tem uma bebê pequena e uma outra criança maior, se você quiser dormir 8 horas por noite, 9 horas, 10 horas por noite, eu acho que você não vai conseguir fazer muita coisa. Minha opinião, tá? Então, eu escolhi para minha vida dormir apenas 6 horas no máximo. Então, tem noite que eu durmo 4 horas, noite que eu durmo 5, noite que eu durmo 6. Já percebi que eu sobrevivo a isso. Então, eu me cobro a dormir apenas esse período. Hoje é um hábito, mas foi difícil me cobrar só esse período, porque eu queria dormir mais. Eu tava amamentando a noite inteira, cansada, cara, o que eu mais quero é dormir. Mas se eu dormir o tempo que eu quiser, eu não gravo vídeo pro YouTube, a casa não fica em ordem. Eu não consigo passar um batom, eu não consigo, sei lá, nada. Então, primeira coisa que eu faço é isso. Por quê? Porque o Diego é mais independente, mas a Liz, ela tem uma janela que funciona assim. A Liz, ela dorme mais ou menos 10 a 12 horas, direto, ela acorda só para mamar. Então, ela vai, mexe na porta do quarto, eu escuto, vou lá e dou mamar para ela volta a dormir. Então, ela acorda algumas vezes para mamar, certo? E aí, eu sei que se eu dormir só 6 horas, eu tenho aquele restinho ali para trabalhar. Então, eu arrepio nesse período, eu não fico faxina na casa, eu não fico, sei lá, fazendo coisas aleatórias que eu posso fazer com ela acordada, tá? Eu comida, essas coisas, lavar louça. Não, eu não faço isso, porque essas coisas eu posso fazer com ela acordada. Eu venho pro YouTube, eu vou gravar vídeo, eu vou responder mensagem dos clientes, eu organizo as coisas do e-commerce. Cara, eu faço anotações de roteiros que eu preciso falar. Não roteiro, que eu não sigo roteiro aqui, eu saio falando, né? Mas anotações de pontos-chave, sabe? Que eu preciso falar nos vídeos de alguns arquétipos que eu não posso esquecer. Porque às vezes eu me empolgo aqui falando um monte e pode passar batido. Eu não gosto disso, eu gosto de vídeo completão. Mesmo que fique mais longo, mas eu gosto que tenha do começo ao fim tudo aquilo que eu preciso. E é isso que eu trago aqui pra você. Então essa organização minha, hoje, o que aconteceu? Eles dormiram. Aí, enquanto eu tava gravando o vídeo, tinha pão de queijo assando no forno. Aí terminou o pão de queijo, eu desci correndo, dei pausa no vídeo, desci correndo, tirei do forno tudo pra deixar pronto pras crianças, quando eles acordarem. Aí eu coloquei banana da terra para assar depois. Aí deixei o tempo da banana da terra, gravei outro vídeo, desci de novo. Eu queria trocar de roupa a cada vídeo, mas eu pensei, pô, se eu trocar de roupa, eu vou demorar mais tempo. Se eu trocar de acessórios, colocar mais pulseira, brinco, eu vou demorar mais tempo. Se eu trocar de maquiagem, eu vou demorar mais tempo. Cara, eu vou arrepiar, vou gravar um monte de vídeo. E aí eu peguei meu caderno com as anotações, vamos gravar vídeo, Kelly, sabe? Falando, tipo, mentalmente comigo mesma, vamos gravar. A Liz acordou várias vezes, eu tive várias interrupções. Nesse intervalo, então eu coloquei banana da terra para assar, fiz pão de queijo, organizei a casa, treinei, tudo fracionado, sabe? E aí a chave para não se estressar é não se cobrar, é fazer o que dá. Só que dentro daquelas prioridades. Então, para mim, prioridade é cuidar dos meus filhos. Então, vídeo nenhum, cara, pode me deixar irritada para cuidar dos meus filhos.
Nenhum. Ah, esse vídeo aqui bugou porque a Liz interrompeu 10 vezes. Não interessa. Para mim, a prioridade é o bem-estar e a educação, o meu bem-estar e o bem-estar e a educação dos meus filhos. O vídeo pode esperar. O YouTube pode esperar. O mundo pode esperar. Em primeiro lugar, cuidar aqui, certo? Se eu não cuidar aqui, eu não consigo cuidar de você. Eu não consigo cuidar de ninguém. Então, cuido deles. Cuido de mim e cuido deles. Legal, já entendi isso. A Liz acordando, eu paro tudo de trabalho, tudo. Eu não toco mais em nada. O que deu tempo, deu. O que não deu, eu deixo para amanhã. Na outra janelinha, sabe? Dormir só poucas horas e no restante trabalhar. E aí, nossa, eu tô suando. E aí, quando a Liz acordar, aí sim eu vou brincar com ela, cuidar dela. Enquanto ela estiver comendo a comidinha dela, que ela já come sozinha, né? E ela fica ali assistindo o desenho, mexendo nas coisinhas dela, no mundinho dela. Enquanto eu não estiver brincando com ela e ver que ela tá mais ali, sabe? No mundinho lúdico, aí eu vou e lavo uma louça. Ai, não deu tempo de lavar toda a louça porque ela caiu e escorregou e precisa de atenção. A louça é mais importante que a minha filha? Não, então a louça pode esperar. Eu vou cuidar da minha filha. É assim que funciona aqui em casa. É assim. Eu não fico irritada com ela porque ela chorou, sei lá, e interrompeu minha louça, porque tem mãe que é assim. Ah, eu preciso fazer uma comida hoje que eu tô com vontade. Cara, deu tempo. Deu, não deu? Beleza, cara, como outra coisa, como comida que tá na geladeira lá, eu requento e como. Por quê? Porque a prioridade é a minha filha, o meu filho, e manter o bem-estar da casa. Eu não vou ficar refém de uma comida. A comida não tem que mudar o meu humor, sabe? É um alimento sagrado. Eu abençoo a comida independente de qual comida for, desde que, obviamente, não interfira no meu momento. De muitos anos pra cá, não sei se isso vai mudar no futuro, mas de muitos anos pra cá eu não consigo comer carne vermelha. Então, fora isso, frango e carne vermelha, não consigo comer. Se for um peixe, eu ainda, sabe, me esforço para mandar para dentro se não tiver outra coisa, né? Alguns frutos do mar, raramente eu como, mas comeria. Carne vermelha e frango, para mim, não dá. Então, se tiver na geladeira, cara, mingau de aveia eu como. Se tiver, sei lá, uma manga eu como. Qualquer coisa, eu não vou ficar estressada. Eu só vou colocar o alimento para dentro e abençoar, sabe? Então, é assim. Então, como você bem entendeu, não é sobre você fazer listinha e ticar. É sobre você se conhecer, tentar se desenvolver como ser humano. É você olhar para dentro e você se conectar com um eu que está dentro de você, que até mesmo você desconhece. Às vezes você não sabe nem o que você gosta. Às vezes você não sabe nem quais são os seus sonhos. Como é que você quer uma vida organizada, uma vida pautada em metas, se às vezes você não sabe nem o que você quer para a tua vida? Como é que você quer ganhar dinheiro se você não sabe nem com o que você vai gastar? Tudo isso faz parte da sua organização mental primeiro, para depois vir para o mundo material. Então não é sobre ter a casa limpa, organizada e a Kelly conseguir dar conta de tudo. Não é isso, levar o menino na capoeira, levar as crianças na praia à noite ou de dia. Não é sobre ter liberdade só isso, não é. É você ter a consciência de que você nasceu para ser feliz, independente de qualquer coisa. Que nada tem que interferir na sua felicidade. E você precisa ter o controle mental da sua vida. Então você fala, poxa, é importante para mim que eu consiga gravar pelo menos um vídeo por semana. Então você vai organizar um dia na sua semana que você vai gravar um vídeo. E nada vai te interromper naquele momento. Você vai se isolar do mundo. Naquele momento é só você e o vídeo. E você vai gravar quantas vezes for necessário até ficar do jeito que você quiser. Do jeito que ficar bom pra você. Sem se preocupar com o vídeo daquele que é assim, com o vídeo da fulana que é assado, com o vídeo da outra que tem um fundo maravilhoso, com o vídeo da outra que é gravado com a câmera não sei o que lá, com a vídeo do outro que a câmera do outro é 5K, que a câmera que é um se comunica assim, o outro se comunica assado. Não, você vai fazer do seu jeito. Aquele momento do dia é só você, entende? Então eu não dou conta de tudo que você acha que eu dou conta. Eu dou conta de tudo aquilo que é importante para mim. E o restante as coisas vão se resolvendo, vou fazendo e vai acontecendo,
sabe? E vai, e vai, e vai, e vai. Quando eu vejo, fechou o mês. Vamos pro próximo ciclo. E vamos. E vamos, sempre andando para frente. E quando eu percebo que eu tô caminhando para a esquerda ou para a direita, que eu saí da rota, eu recalculo a rota e falo, opa, volta. Porque muitas vezes a gente não tá legal, a gente quer ficar na cama mais tempo, sabe? Você tem um mal-estar e tal, você tem que respeitar o teu corpo e dar essa pausa. Mas não ficar naquela energia ali um tempão, tá? Você tem que, opa, deixa eu me movimentar aqui, fazer uma coisa que eu gosto para transmutar essa energia e segue em frente, tá bom? Então é isso. É assim que eu organizo a minha vida, é assim que eu organizo o meu dia. Ah, também vale lembrar que eu falei que eu treino, né? Mas não sei se eu falei aqui que eu treino, mas eu treino em casa, tá? Hoje a academia não é importante pra mim. E se a minha filha interrompeu o treino várias vezes, que já aconteceu, que treino de musculação, que eu faço aqui em casa de perna, de membros inferiores, dá mais ou menos 1 hora, 1h40, 1h30 mais ou menos. E de superiores, né, braços, ombro, peito, dá mais ou menos 1 hora. E ela já interrompeu algumas vezes, no começo eu me sentia meio frustrada por, sabe, ter que recomeçar o treino, ai, que saco. E aí eu, opa, já me observava e me policiava, falava, isso não tem que afetar, porque entre o treino, que é um cuidado comigo, mas hoje a prioridade é minha bebezinha. Então primeiro eu vou atender ela e o treino espero, o treino eu faço depois. A fome dela de querer mamar no peito ou não. E o aconchego de querer ficar com a mãe até pegar no soninho de novo também não. Então eu vou lá, atendo minha filha, depois eu volto pro treino de novo, tá? Então é assim que eu vou fazendo e vai dando certo. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, que tenha te ajudado. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva aqui no canal para você se desenvolver como pessoa, para você expandir a sua consciência. Aqui eu falo sobre inteligência emocional, sobre a minha experiência de vida e também falo como que eu consegui as coisas que eu tenho hoje, a vida dos meus sonhos. Tenho muitos sonhos ainda para conquistar, você vai acompanhar aqui também a conquista de cada um deles. E eu desejo do fundo do meu coração que você tenha sido tocado por esse vídeo, tenha recebido boas energias, compartilha com amigos, familiares também para transformar a vida dessas pessoas e elevar, expandir a energia do planeta Terra e também fazer com que as pessoas olhem a organização com um olhar mais, né, energético, mais holístico, tá bom? Um beijo no seu coração, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!